Muitas empresas, pequenas, médias, grandes, iniciam a negociação de um plano de saúde sem a referência, sem o conhecimento de base daquilo que pode ser uma verdadeira armadilha se não for tratado, apurado e negociado a respeito, ou até mesmo aquelas que já possuem um plano de saúde, mas por algum motivo estão buscando a reformulação, buscando o melhor preço ou uma qualidade superior, caso exista a insatisfação dos usuários. Este vídeo e o segundo vídeo dessa série sobre planos de saúde para empresas, você vai aprender tudo o que você precisa para iniciar essa negociação de uma forma estruturada, completa, contemplando todos os aspectos possíveis e necessários para obter o resultado que de fato atenda a necessidade da sua empresa. Se você é gestor de RH, diretor da empresa, sócio ou a pessoa responsável por encontrar a melhor solução ao plano de saúde, esse vídeo é para você. Ok? Então, eu vou apresentar os 14 aspectos que você precisa necessariamente considerar nessa negociação inicial para que você obtenha as melhores propostas e, claro, não desperdice, não rasgue dinheiro ou faça escolhas inadequadas. Desses 14 itens, 7 são potenciais armadilhas, que eu vou mostrar no vídeo seguinte. Então fica comigo, se você gostar, deixa o seu joinha, se inscreva no canal. Se precisar de ajuda, o meu contato do WhatsApp está na descrição do vídeo e eu respondo a todos os comentários e, claro, vou ajudar você a encontrar a melhor solução. Então fica comigo, presta muita atenção em cada item e certamente, depois de você assistir esse vídeo, você vai traduzir esse conhecimento em resultados nas melhores escolhas, ok? Então, vamos lá. Um panorama geral para a contratação de um plano de saúde adequado. Como eu disse, são 14 aspectos. As armadilhas eu vou falar no dia seguinte, no vídeo seguinte, mas hoje eu vou dar uma visão daquilo que você precisa necessariamente questionar, negociar e conversar a respeito com a sua assessoria, com a sua consultoria, que vai lhe apoiar nessa escolha do melhor plano de saúde para a sua empresa. O primeiro ponto, você precisa entender aqui que os planos de saúde empresariais no Brasil, eles são divididos basicamente em 3 modalidades. O PME, pequenas e médias empresas, que são planos para empresas até 99 vidas, e o plano empresarial para acima de 99 vidas. E dentro do PME nós temos 2 subcategorias, até 29 vidas e até 99 vidas. Quais são as principais diferenças e por que você precisa, logo de cara, ter a visão de quantas pessoas da sua empresa participarão no plano? Porque isso pode fazer a diferença, por exemplo, se você tiver no PME mais que 30 vidas, o plano não vai ter carências, por exemplo, ok? A forma também de contratação, de precificação, os reajustes anuais, tudo isso envolve a definição da categoria, da modalidade do plano. Normalmente, empresas com até 99 funcionários, elas fazem parte do que nós chamamos de um pool, ou seja, um grupo de outras empresas, no ponto de vista de reajuste anual. De modo que essas empresas pagarão anualmente o mesmo reajuste com base no resultado daquele grupo, que é a chamada de sinistralidade, né? Conhecido como sinistralidade. Então, esse grupo tende a favorecer as empresas menores, porque elas entram dentro de uma massa maior e, claro, a utilização é pulverizada entre mais pessoas e mais empresas. Eu vou fazer um vídeo especificamente sobre esse assunto, mas eu queria trazer para você essa visão de que você precisa entender, com base na quantidade de pessoas na sua empresa que participarão do plano, inclusive os dependentes, você vai ser enquadrado entre um PME de 2 a 29 vidas ou de 30 a 99 vidas. O aspecto principal é a carência envolvida nessas 2 modalidades e o reajuste anual também. Quando o plano ele é empresarial, ele é um plano empresarial, significa que tem mais de 99 pessoas participando dentro daquele plano na empresa. Claro que essas pessoas entrarão sem carência e, da mesma forma, o reajuste também é diferente, o reajuste anual. A operadora ou a seguradora, ela vai analisar o resultado específico anual daquela apólice, daquele contrato. Ou seja, a empresa ela pode ser beneficiada pelo baixo uso do plano, em termos de sinistralidade, com reajustes menores, ou ela pode, caso o resultado não seja muito satisfatório, pagar um reajuste maior. Então, essa é a visão que você tem no primeiro momento. O primeiro item dos 14, entenda a modalidade do plano que vai se encaixar para a sua empresa. Aí você precisa considerar a necessidade de verdade que você tem na empresa. Você precisa de um plano nacional ou um plano regional?
Hoje nós temos planos com não regionais, não apenas por cidade, mas até mesmo por bairros. São opções interessantes que reduzem o custo do plano de saúde. Mas se você tem, por exemplo, funcionários, gestores na empresa que viajam para outras cidades, outros estados, é provável que a empresa precise de um plano de maior abrangência. Então, um fator que impacta no preço é sim a questão da abrangência regional ou nacional. Então, a empresa precisa ter claro a sua necessidade sobre essa questão da abrangência, antes mesmo de conversar com consultores, né, e com especialistas para apoiar no estudo, na construção das propostas. A faixa etária ou o custo médio é um outro item aqui, importante. O que é isso, Marcelo? Existem formas de construção do plano de maneira a atender, de personalizar o estudo e o plano de saúde de acordo com necessidades específicas de uma empresa. A questão da faixa etária é um formato onde o plano de saúde de uma empresa ele pode ser cobrado com base também na idade das pessoas, por grupos de idade. Por exemplo, de 0 a 18 anos, de 18 a 24 anos, de 24 a 30 anos, enfim, existem tabelas de grupos de faixa etária. Significa que as pessoas que estiverem dentro daquele grupo vão pagar um valor específico por cada categoria de plano, levando-se em conta a sua idade. Quanto maior a idade, mais caro vai ficar o plano dentro daquela empresa, mesmo sendo o mesmo plano. Então, você tem um plano enfermaria com abrangência nacional, você vai ter na mesma empresa, na sua empresa, uma pessoa pagando a metade do que a outra paga. Ou a empresa pagando, caso ela subsidie o plano, né? Na totalidade ou parcialmente. Por que é importante entender isso? Eu costumo dizer o seguinte: o plano de saúde ele tem que contribuir com a estratégia de negócio da empresa. As dores, os problemas que a empresa está enfrentando, as oportunidades que o plano de saúde pode gerar. E eu vou fazer um vídeo só sobre o ROI, o retorno do investimento sobre um plano de saúde, para uma organização, para uma empresa pequena, média ou grande, e vou mostrar os indicadores que justificam o retorno desse investimento. Se faz sentido para a empresa investir no plano ou não. Mas um dos aspectos que são considerados nessa análise é a questão do problema que a empresa pode estar enfrentando, por exemplo, para atrair pessoas e mantê-las, bons profissionais, de menor faixa salarial, que normalmente são as pessoas de menor idade. Supondo que a sua empresa você tenha muita rotatividade com pessoas mais jovens, ou dificuldade de contratar, ou dificuldade de manter, você concorda comigo que se você fizer um contrato por faixa etária, que vai ficar mais barato o plano de saúde para essas pessoas mais jovens, e se você estabelecer uma política na sua empresa, que você vai subsidiar o plano de saúde para esse grupo de pessoas, você vai gerar um benefício adicional àqueles cargos, àquelas pessoas que atuam, além da menor idade, que atuam na sua operação, via de regra com menor salário. Ou seja, o plano de saúde pode ser uma estratégia de atração, retenção de bons profissionais e, com isso, reduzir a rotatividade, o chamado turnover. Muito bem. Imaginando uma situação diferente. Na minha empresa, eu tenho dificuldade para atrair gerentes, coordenadores, diretores, mantê-los também na empresa. Mas, normalmente, essas pessoas têm uma idade mais avançada. Se eu fizer um plano por faixa etária, elas pagarão muito mais caro. E a empresa também terá um custo mais alto, investindo no subsídio dessas pessoas, no plano de saúde dessas pessoas. Então, se o problema da empresa é esse, ela pode pensar em fazer um plano por custo médio. Porque o que significa o plano por custo médio? O barateamento do valor do plano para as pessoas de maior idade. E com isso elas podem perceber um valor maior ainda naquele contrato, naquele plano de saúde, para a sua vida, para a sua família, para os seus dependentes. Então entenda o seguinte: faça uma análise do seu ambiente interno, das suas necessidades, e com base nisso, certamente, um especialista qualificado, uma consultoria de fato competente e focada no cliente, nos resultados do cliente, esse debate sobre as melhores opções vai ocorrer, inclusive sobre o tema da faixa etária ou do custo médio. Outro ponto importante é a coparticipação. A coparticipação, ela é um remédio muito interessante para algumas situações, e dentre outros benefícios, ela barateia o valor da fatura mensal para a empresa. Mas ela pode sim ter algumas armadilhas. Por isso que eu vou fazer outro vídeo especificamente sobre as armadilhas potenciais da coparticipação e, obviamente, as vantagens também.
desvantagens, etc. Mas você precisa ter em mente que é um dispositivo importante e que ele precisa ser colocado na discussão, na análise, se faz ou não sentido para a sua empresa ter ou não a coparticipação. Hoje, em 2024, cerca de 80% a 90% dos planos são com coparticipação. Mas no caso hipotético, por exemplo, de uma empresa, um seguro de saúde empresarial acima de 99 vidas, que ela tem, essa empresa, uma sinistralidade muito baixa, ou seja, as pessoas estão usando o plano com racionalidade, com consciência e com responsabilidade, já faz parte da empresa essa cultura de um uso sério do plano de saúde, eventualmente não fará sentido introduzir a coparticipação, que nada mais é que a participação do usuário no custo da utilização do plano. Como eu disse, eu vou detalhar muito mais a coparticipação em outro vídeo, mas são situações que ela pode ser aplicada e gerar benefícios para todas as partes envolvidas ou não, mas é um item que precisa ser analisado. Claro que a tabela de reembolsos também, fora da utilização da rede, o valor do reembolso pode ser importante para empresas que têm, por exemplo, funcionários em regiões não contempladas com a rede credenciada. Então, o reembolso, juntamente com a análise da rede credenciada, é um outro fator muito importante de avaliação na escolha de um plano de saúde para a empresa. E, claro, também a acomodação, enfermaria ou apartamento. É importante ter em mente o que você busca oferecer para os seus colaboradores e dependentes. É um plano mais robusto? É um plano mais básico? Para os gerentes, coordenadores e diretores, a acomodação será apartamento, para os demais será enfermaria. Essa pauta é fundamental porque, sem dúvida nenhuma, o tipo de acomodação é um item que influencia no preço final da proposta. Então, não há por que ignorar esse aspecto e entender o custo-benefício dessas opções. Outro aspecto importante, seguindo aqui antes de finalizar, é a elegibilidade. As operadoras e as seguradoras, elas estão sujeitas à fiscalização do governo federal, de acordo com a legislação vigente no Brasil, e elas devem cumprir as normas e os dispositivos legais e regulatórios da Agência Nacional de Saúde e também da SUSEP quando forem seguradoras. E a Superintendência de Seguros Privados, que é a SUSEP, obriga e impõe certas regras, tal como a ANS. E uma dessas regras é a elegibilidade. Qual que é o formato da sua empresa? Todos os funcionários são CLTs, você tem prestadores de serviço. Seguinte, essa questão da elegibilidade é muito importante. Se você tem prestadores de serviços que apenas prestam serviço para a sua empresa, eles podem sim fazer parte desse plano, segundo algumas regras e limitações de percentual de participação versus CLTs. Depende muito da operadora e da seguradora, mas existem soluções e alternativas para isso. Dependendo da realidade, podem sim participar. Outros que podem participar são sócios, que estão presentes no contrato social, e os seus respectivos dependentes. Agregados é uma outra questão. Sogra, sogro, pai, mãe, isso tem uma regra específica e varia demais de uma operadora ou seguradora para outra. Mas você, com base na metodologia de contratação que a sua empresa adota, as pessoas que participam como CLTs e como prestadores de serviços, assim como agregados e dependentes, esses aspectos serão considerados na análise inicial. Como eu disse, desde que bem elaborada e bem executada a apuração dessas questões, para que se entenda as possibilidades de mercado e as propostas sejam formalizadas de maneira individualizada, levando-se em conta todos os aspectos que envolvem o teu negócio. Então, o tema elegibilidade deve ser debatido. Ou seja, você percebeu já, com base no que eu estou te explicando, que você precisa de uma consultoria. Mas para você conversar com a consultoria, eu estou te entregando um checklist para isso, gratuito. Para que você entenda o porquê cada item desse deve ser debatido profundamente, porque uma falha em qualquer uma dessas interpretações vai gerar uma proposta ou mais cara do que deveria, ou insuficiente para a necessidade da empresa. Acredito que você já percebeu isso. No aspecto da melhor proposta, evidente que a operadora ou a seguradora, aquela que apresentou a melhor proposta, no aspecto de preço, por exemplo, não é apenas isso que deve ser considerado na decisão. Qual é a reputação dessa empresa? Qual a solidez, além do preço? Essa empresa tem muitas reclamações? Ela cumpre o prometido?
ela é eficiente, ela tem uma cultura orientada ao cliente, valoriza o cliente, precisa ser avaliado tudo isso. É claro que a consultoria também vai trazer essa visão, a experiência vai trazer todos esses detalhes e você vai levar em consideração na tomada de decisão. Essa operadora, ela é eficiente no pós-venda? Ela funciona bem nos reembolsos, é rápido, tem aplicativo, para incluir novos colaboradores quando são contratados. O prazo que ela admite é apenas ser 30 dias? Ou ela flexibiliza para 60 dias depois da contratação de um novo funcionário, para que ele tenha mais tempo para escolher ou não o plano? As coisas funcionam bem operacionalmente? Você tem que entender que depois que você fez um plano de saúde para a tua empresa, todos os meses tem as faturas, as movimentações, tem o pós-venda, tem o atendimento telefônico, tem aplicativo, tem toda uma estrutura que compõe a prestação de serviço. Não é só agendar uma consulta, um exame ou ir no hospital, tem todo um bastidor ali envolvido que, se não for bem compreendido, vai sobrar para o RH. Alguém vai fazer esse trabalho e vai ter dor de cabeça. É comum, na experiência de décadas que nós temos nesse tipo de negócio e de apoio aos clientes na escolha dos planos de saúde empresariais, que é muito comum funcionários gostarem do plano, mas o RH sofrer com a escolha do plano, por conta da burocracia, ineficiência e falta de apoio tanto da operadora quanto da consultoria. Então não caia nessa armadilha, porque a melhor escolha tem que envolver, sim, a satisfação do RH, da empresa como um todo e dos colaboradores. Você precisa também considerar os serviços complementares que essa empresa pode oferecer. Me refiro à telemedicina, consultas por telefone, que resolvem muito dos problemas do dia a dia, inclusive eliminam utilizações de pronto-socorro desnecessária, que aumentam muito o custo do plano de saúde. O aplicativo no celular, com acesso fácil à rede credenciada, agendamento de consultas. E também, aqui fica uma dica, mesmo quando a empresa contrata um plano de saúde com coparticipação, algumas opções de planos e de seguro-saúde, eles oferecem alternativas para que o usuário fuja da coparticipação, como, por exemplo, telemedicina ou utilização de clínicas específicas ou rede de médicos específico, que não teria, no caso, a coparticipação, o que agrada muito o usuário, que ele não tem que contribuir, por exemplo, com uma consulta. Como eu falei, eu vou fazer um vídeo específico nessa série de saúde e vou explicar detalhadamente o que é a coparticipação e o impacto para a tua empresa. E, importantíssimo, o que essa operadora e o que essa consultoria vai entregar para você de acompanhamento dos resultados desse plano de saúde. Os indicadores, os relatórios de utilização, tudo aquilo que impacta e vai gerar, por exemplo, um aumento, um reajuste maior no momento da renovação do contrato ou na data de corte de reajuste. São esses os aspectos que você precisa entender como básicos para começar a falar com o especialista, para lhe apoiar na contratação de um plano de saúde ou em revisar e obter melhores opções para o plano atual que você já tem na sua empresa. Agora, no próximo vídeo eu vou falar de armadilhas, potenciais armadilhas ocultas, que somente as pessoas mais experientes e que trabalham de forma transparente e consultiva, elas vão apoiar o cliente, a empresa, a não cair nessas potenciais armadilhas. São mais 7 itens que eu vou expor no próximo vídeo para você. Quais são os próximos passos? Recapitulando, você precisa conhecer esses indicadores que eu falei para começar a conversar com uma consultoria. Você precisa fazer um diagnóstico das necessidades da sua empresa com base nesses itens que eu expliquei para você. E você precisa se aproximar de uma assessoria consultiva profissional especializada. Se você está buscando isso agora, você clica no meu WhatsApp na descrição desse vídeo e você vai agendar uma conversa preliminar comigo, gratuita, onde eu vou me aprofundar sobre cada aspecto desse para você e também aqueles do vídeo 2, que na sequência da descrição você tem o link para assistir. É quase que obrigatório você assistir esse segundo vídeo. E você, com isso, vai estar preparado para dar os passos rumo às melhores propostas, aquelas que vão se encaixar à necessidade personalizada do seu negócio, sem desperdícios, sem escolhas erradas, porque as escolhas erradas podem significar 1 ou 2 anos de sofrimento para a sua empresa e, claro, também para os usuários do plano, ok? Se você gostou desse vídeo, deixe o seu joinha, compartilha com outras empresas e ajude a fazer as melhores escolhas para você, para os seus concorrentes, por que não?
e para os seus colegas de trabalho. Conte comigo, assista o vídeo 2 e vamos continuar essa sessão, essa série sobre escolha de plano de saúde.